tema da palavra: fé morta e fé viva. Diga comigo, fé morta. Vamos lá, fé morta e fé viva. Vamos lá, mais forte. Vamos ver o que é isto. Vamos ver o que é isso. Primeiro, fé morta. Diga comigo, fé morta. Qual é? É aquela que não existe em si atitude. Diga comigo, a fé morta é aquela que não tem em si atitudes. Exatamente. Essa é uma fé morta. Esta é uma fé morta. A fé morta não produz resultados. Não existe resultados na fé morta. Diga comigo, não existe resultados na fé morta. Olha aqui, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Olha aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, a fé tem que ter atitude. Se não tiver atitude, esta fé não vai levar o indivíduo a lugar nenhum. Se não tiver atitude, não existe proveito algum. É preciso que tenha, então, atitude. Quem tem esse tipo de fé é considerado aquela pessoa que tem fé, mas é uma fé morta. É uma fé que ele não consegue desfrutar daquilo que ele sente através da fé. Olha só, a fé morta também não agrada a Deus. Quantas pessoas dizem que acreditam em Deus? Quantas pessoas dizem que têm fé? Quantas pessoas? Mas você vê que ela diz que acredita em Deus, ela diz que tem fé, mas você não consegue ver nela os frutos desta fé. Você não consegue observar nela os frutos desta fé. Por quê? Porque a fé dela não está agradando o coração de Deus. Por quê? Porque é uma fé morta. Olha o que está registrado em Hebreus 11:6. Diz assim: ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Mas não é uma fé morta, eu preciso ter uma fé viva. A fé que agrada a Deus é uma fé de realizações, é uma fé de atitude. Esta é a fé que alegra o coração do Deus Todo-Poderoso. Mas a fé morta não recebe as promessas de Deus. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Diga comigo, a fé morta não recebe as promessas de Deus. É verdade. A pessoa que tem a fé morta, ela conhece a promessa de Deus, ela sabe que existe uma promessa de Deus para ela, mas ela não consegue receber. Por quê? Por causa da deficiência da sua fé. Por causa da sua fé, ela não consegue receber. Você quer ver? Vamos ver na Bíblia, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5. Olha o que diz aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, quer dizer, da maioria. Por isso foram prostrados no deserto. Você sabe de quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Você tem uma ideia? Olha só o que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, minha gente, Deus não se agradou da maioria dos israelitas que saíram do Egito em direção à promessa. Deus não se agradou deles e por isso a maioria deles tombaram no deserto. Ou seja, não alcançaram a promessa, não receberam a promessa. Eles tinham fé, pastor? Tinham. Mas não era uma fé de atitude, era uma fé morta. Por quê? Olha o que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo dizendo
que Deus não se agradou deles. Se não se agradou, significa que a sua fé era morta. Eles acreditavam que existia Deus, eles acreditavam, tinham fé de que Deus iria levar o seu povo para a terra prometida, mas não era uma fé viva, e sim uma fé morta. Aí o apóstolo Paulo fala, olha, a maioria deles tombaram no deserto, e nós vamos ver a minoria do que entrou, dos que saíram do Egito. Então, olha só, aqueles que têm fé morta, ele sabe, pastor, e ele sabe que tem uma promessa, ele sabe que Deus tem uma promessa para ele, mas ele nunca consegue chegar a receber essa promessa, porque a sua fé é morta, é uma fé morta. Olha só, mas o desejo de Deus é que as promessas dele se cumpram na sua vida, meu irmão. Esse é o desejo dele, que as promessas dele se cumprem em nossas vidas. Olha só, a fé morta não tem obras. Diga comigo, a fé morta não tem obras. Segundo o irmão de Jesus, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É morta em si mesma. Olha só, logo significa que as obras é uma consequência da fé. É uma consequência da fé. Você viu tudo isso que o Conselho Estadual está fazendo? Isso é uma prova de fé e obras. Isso é uma grande prova de fé e de obras. Quando a pessoa diz assim, olha, eu tenho fé, é só olhar os frutos que ela está produzindo. É só você observar quais são os frutos, porque não adianta eu ter fé morta, mas é preciso que seja uma fé produtiva. Então, tudo aquilo que o Conselho Estadual está fazendo é a prova da fé e as obras caminhando junto. Existe uma seita aí que eles fazem muita obra de caridade e eles pregam que a salvação é através das obras. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. A salvação é pelo sangue de Jesus. A salvação é pelo Senhor Jesus Cristo, não é pelas obras. Mas as obras precisam caminhar lado a lado com a fé. Diga comigo, fé e obras caminham juntas. Então vamos lá, pega forte. Fé e obras caminham juntas. É isso aí. Quem tem fé e não tem obras, não tem proveito algum daquilo que ele sente. Não tem proveito algum. Segundo a fé viva. Diga comigo, fé viva é aquela que produz atitude. Aleluia. A fé viva é aquela que produz atitude. Olha só, a fé viva, primeiro, ela agrada a Deus. Quando você tem a fé viva, jovens que estão rindo, não sei do que, quando você tem fé viva, o Senhor está se agradando de você, Ele está feliz com você. Sabe por quê? Porque Ele sabe que através da sua fé, você tem total dependência dEle, e é nesta dependência que Ele vai se manifestar para abençoar a sua vida. Olha só, a fé viva, ela produz resultados. Diga comigo, a fé viva produz resultados. Eu trouxe aqui o mês passado, no culto do amigo, eu trouxe aqui uma pessoa que não é minha amiga, é minha conhecida, conheço há pouco tempo na cidade. E hoje eu encontrei com essa pessoa, domingo que vem ela vai estar de novo aqui, e vai trazer mais um com ela. Ela disse, pastor, agora eu vou lá para agradecer. Verdade, é. Eu estive lá aquele dia, e eu fui tocada muito por Deus. E lá eu fiz um pedido, não foi nem para mim, foi para o meu marido. Meu marido estava desempregado, e eu fiz um pedido para ele. Olha só a fé de atitude, irmãos. A fé de atitude faz a pessoa buscar mesmo de coração. E ela disse, olha, eu fui lá e pedi a Deus. Sabe o que aconteceu, pastor? Meu marido hoje está disputando, ele está observando para ver aonde ele quer trabalhar, pastor, com um sorriso aqui. Falei, é verdade? 2 empregos, ela falou, não, 6 apareceram.
Falei, não diga, e depois dos 6 chegou mais um, e esse para ganhar mais do que todos os outros juntos, olha que maravilha. E agora eu vou voltar lá na sua igreja, pastor, agora para agradecer a Deus. Olha só, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, ó, a boca sempre glorificando. A fé viva, ela produz resultados. Você quer ver o que é um resultado aqui da fé viva? Aqueles 3 moços da fornalha, é um grande exemplo. É um grande exemplo da fé viva. Qual é o nome dos 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam diante do rei Nabucodonosor, e o rei diz para eles assim, então vocês disseram que não vão se curvar diante da minha imagem de escultura. Não, nós não vamos. Olha o que a fé faz. A fé tem atitude mesmo, não tem essa, se enfrenta qualquer coisa. É exatamente isso que o Senhor ouviu. Nós não iremos se curvar. Mas olha a fornalha, se vocês não se curvarem, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais, e vocês vão ser lançados lá, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, porque nós não iremos nos curvar, porque o Deus que nós servimos há de nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Olha, isso é fé. Isto é fé. Não te preocupa não, deixa que os obreiros se viram lá, tá bom? Não te preocupa não, que os obreiros se viram lá. Pode se voltar para cá. Costa para mim essa porta aí, Osmar, fazendo um favor. Costa aí, pode deixar. Eu estou vendo os jovens saindo lá fora, por quê, hein? Quer saber por que os jovens saíram lá fora? São obreiros? Deixa os jovens expulsar esse demônio aí. Deixa os jovens expulsar, porque eles saíram, eu acho que é para expulsar o demônio, são obreiros, então deixa os jovens expulsar. Deixa os jovens expulsar esse demônio aí. Se eles saíram dentro da igreja, é para expulsar o demônio, então vai expulsar lá, ou é curiosidade. E se não expulsar, depois vai ter comigo. Está vendo como é que é, irmãos? Quando está pregando, a atenção está que está no altar. É Deus falando. Esses jovens que saíram lá, se não foram para expulsar o demônio lá fora, estão demonstrando que não estão preocupados com a palavra de Deus. Isso mostra que quando o pai ou a mãe está falando com eles viram a costa e saem. Isso é o resultado. O pai e a mãe estão falando, ele vira as costas e sai. Mas aprenda uma coisa, quando Deus está falando, nada pode tirar a tua atenção, a não ser que seja para fazer algo para Ele necessário naquele instante. Naquele instante. Temos que aprender, porque se não aprender, eu vou ser cobrado depois. Vamos em frente, volta para cá. Diga comigo, fé viva não produz resultados. Os moços da fornalha de fogo ardente lá viram isso. A fé deles era viva. A fé era viva e o rei pôde ver o resultado. Ele viu o resultado. Por quê? Porque a fé daqueles moços era uma fé viva. Diga comigo, esta unção está sobre a minha vida. Vamos lá, pega forte, esta unção está sobre a minha vida. A fé viva recebe as promessas de Deus. Oh, que maravilha. Fala comigo, a fé viva recebe as promessas de Deus. Então fala forte assim, ó. Diga comigo, pela minha fé, eu vou alcançar as promessas de Deus. Vamos lá, só quem tem certeza, vamos lá. Fala isso para a pessoa que está do teu lado aí. Fala isso para a pessoa que está do teu lado aí. Isso para ela. Se ela tem uma fé viva, você vai alcançar. Hebreus 11:33. Olha aqui. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Sabe de quem a Bíblia está falando? Dos heróis na fé. Diga comigo, eu sou
Vamos lá mais forte. Eu sou um herói na fé. Vamos lá mais forte. Eu sou um herói na fé. Ô meu irmão, se você é um herói na fé, você tem fé viva. Se você tem fé viva, você vence tanto quanto esses homens aqui do passado venceram. Você vence no nome de Jesus. Não temas. Não temas, olha aqui, a Bíblia diz que pela fé eles alcançaram a promessa de Deus, e pela fé, se você crê e não duvidar, você também vai alcançar a promessa de Deus. Lembra que nós lemos o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele dizendo o seguinte, que Deus não se agradou da maioria e ficaram prostrados no deserto. Agora aqui nós vemos a Bíblia falando dos heróis da fé, que pela fé alcançaram a promessa de Deus. E eu vou citar dois deles que alcançaram a promessa que a maioria no deserto não alcançou. Sabe quem? Caleb e Josué. Caleb e Josué, dos que saíram do Egito, só os dois entraram na terra da promessa. Olha só, somente os dois. Por quê? Porque eles tinham consigo o quê? Fé viva. Diga comigo, esta unção está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Mas a fé viva produz as obras. Diga comigo, a fé viva produz as obras. Você não precisa responder, mas eu quero que você olhe no olho dessa pessoa e pergunta para ela, a tua fé está produzindo obras? Pergunta para ela. Pergunta para ele aí. Olho no olho e pergunta para ele, a tua fé tem produzido obras? Vamos ler a palavra de Deus. Livro do Irmão de Jesus, capítulo 2, versículo de número 18 de novo, olha aqui. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só. Então não adianta eu ter fé e dizer, eu vou fazer. A Bíblia está dizendo o seguinte, que antes de eu falar, eu vou fazer, a minha fé vai ser revelada por aquilo que eu estou fazendo. Olha só, vai ser revelada por aquilo que eu estou fazendo. Olha só, a fé viva produz as obras, e as obras constituem quê? Em construir, em edificar e obedecer o ide do Senhor Jesus. Obedecendo o ide do Senhor Jesus. Quando se fala de edificação, fala-se de edificação como prédio, como esse aqui, mas fala-se também de edificação de pessoas, pregando o Evangelho. Falando do amor de Deus às pessoas. Quando nós obedecemos o ide do Senhor Jesus, é as obras sendo transparecidas mediante a nossa fé. Quando eu me disponho a falar de Jesus para as pessoas, e eu vou fazer, não vou falar que vou, mas eu vou e faço, isto é obras. Isto é a minha fé produzindo obras, isto é a minha fé em ação, é uma fé de atitude. Mas uma das grandes obras da fé é o amor ao próximo. É aquele amor que nós temos que ter uns pelos outros. Olha só. Isso é tremendo, até porque não é simplesmente algo bonito de se falar, mas é um mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor. O primeiro mandamento, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o teu entendimento. Segundo grande mandamento semelhante a este, qual é? Isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é produto da fé. Quando eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, isto é produto da minha fé no Senhor. Porque é a partir desta fé que eu conheço a palavra. É a partir desta fé que eu conheço o Senhor nosso Deus. Amém? Digam todos, amém, Jesus.
Maravilha. Diga comigo, graças a Deus. Diga comigo, fé morta, fé viva. A fé morta não leva a lugar nenhum, mas a fé viva me leva à vitória de Deus. Esta vitória de Deus está neste lugar, meu irmão, está sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre a sua vida profissional, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam todos amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Fé e obras caminham juntos. Você quer ver uma oportunidade de você mostrar esta obra a partir da sua fé? Domingo que vem é você trazendo uma pessoa. Você quer ver você demonstrar a obra da fé? É dia 17. É você lembrar, eu quero que você